Olá, pessoal do sexto ano, professor Esquilassi, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui. Hoje nós vamos falar da nossa atividade 9, né? A separação de misturas, a segunda parte. Então nós vamos responder essas questões aí que eu passei para vocês, e quem já fez, confere. Quem não fez ainda, pode fazer agora com a gente aqui. Vamos lá. Só para lembrar, né, a gente viu que nós temos dois tipos de materiais, que alguns são as substâncias puras, outras são as misturas, sendo que a substância pura é quando ela é formada por um único tipo de componente. Por exemplo, a água é formada somente por moléculas de H2O, que é a água, e o grafite é formado somente por carbono. Tá? Isso são substâncias puras. Agora, as misturas é quando tem mais de um componente, que pode ser homogênea ou heterogênea. No caso do homo, é igual, homogênea. Então, água dissolvida com açúcar dissolvido, você não percebe a diferença, a não ser que tenha muito açúcar. Mas você está dissolvido, então ela é homogênea, ela é igual, você mal consegue perceber. Heterogêneo, hétero, é diferente. Então, água com óleo. Quando você põe o óleo na água, você vê claramente o óleo e a água. Então, nós temos duas fases que a gente diz, tá? Então, vamos começar então a aula. Ficou faltando a gente ver, né? Isso aqui é a separação de misturas 2. Ficou faltando os métodos de separação de mistura homogênea, onde nós temos uma mistura de sólido dissolvido em líquido. Então, como é que faz para fazer a separação de um sólido que está dissolvido em um líquido? Então, nós temos três tipos. A evaporação, nós temos aqui as salinas, que lugares onde são produzidos o açúcar, desculpa, o sal que a gente usa no dia a dia na cozinha, sal de cozinha, né, também chamado de sal marinho, que tem vários tipos de sal, né, mas ele vem do mar, o sal que a gente consome. E esse outro tipo de método é a destilação simples, que nós vamos ver que são utilizados para produzir algumas bebidas, né, e a chamada destilação fracionada, que ela está muito ligado à produção de diferentes substâncias que vêm do petróleo. Nós vamos ver isso com detalhe daqui a pouco. Continuando, então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é a evaporação. A evaporação é um processo natural que ocorre de forma lenta, porque existe um processo natural que ocorre de forma rápida, que é a ebulição. Quando faz o café, que a água fica borbulhando, está evaporando, mas ali ela está sendo de forma rápida porque está fornecendo muito calor. No caso da evaporação, ela é lenta. Então, durante esse processo, a mistura ela é deixada em repouso até que o líquido evapore. Com a evaporação do líquido, no final do processo, vai se obter apenas o sólido que estava dissolvido. Então, um exemplo de evaporação, só para a gente poder entender melhor, é uma roupa no varal. Isso é evaporação. A roupa cega por causa do sol, por causa do vento, tá? Que faz essa água que está na roupa evaporar até que a roupa fique seca. Outra coisa são piscinas termais. Alguns hotéis, eles se localizam em lugares que liberam água quente. Então essa água não está em ebulição. Se tivesse em ebulição, ninguém podia entrar, porque a pessoa ia se queimar. Então ela está numa temperatura agradável, né? São chamadas piscinas termais e ela sofre evaporação. É um outro tipo. E a evaporação é importante porque ela participa do ciclo da água. Então nós temos aqui, ó, a água dos oceanos ou do rio, essa água evapora, vai, forma nuvens através da condensação e vai armazenar essa água da atmosfera. Quando tem muita, pode sofrer uma precipitação, que é a chuva, ou ela pode nevar se estiver em regiões muito frias ou muito altas, como o alto das montanhas. Por isso que no alto das montanhas tem neve, porque aqui quanto mais você sobe, quanto mais alto você for no lugar, mais frio é, e aí é possível ter neve. Tá? Então aí isso aqui, a chuva escorre, esse gelo também pode derreter, vai formar o rio, que vai filtrar e vai reabastecer o aquífero e vai para o mar. Então tá vendo? Esse é o ciclo onde a evaporação faz parte. E as salinas, né? Então, ó, as salinas elas estão próximas do mar. Ó, aqui no fundo, o mar. E tem muito vento,
pouca chuva. Por que pouca chuva? Porque senão se fica molhando toda hora, não consegue tirar o sal, tá? E as temperaturas são elevadas. Nas salinas, a água do mar ela fica retida em tanques rasos, cada quadradinho desse é um tanque, o que vai para a evaporação. Quando isso acontece, resta o sal, que é disposto em montes e posteriormente ele é retirado. Então tá aqui, ó, uma mulher fazendo a separação do sal da água. Essa evaporação vai continuar ainda. Esse trabalho aqui, o trabalho nessas salinas sem equipamentos de proteção individual, como óculos, chapéu e bota, pode causar muitas doenças, problemas nos olhos em virtude da intensa luminosidade, queimaduras nos pés e outros. Então a mulher aqui ela está com chapéu, está com uma proteção aqui, a manga até para proteger do sol, de não ficar tomando sol. E luva, a gente só não está vendo se ela está de óculos, né? Mas não é um trabalho fácil isso aqui não. E essas salinas, aqui, um monte de gente trabalhando, tá vendo? Cada quadradinho aqui, aí eles vão formando essas colunas que depois eles são recolhidos, tá? Onde nós temos salinas, na maior produtividade do Brasil está no Rio Grande do Norte e outras regiões, como o estado do Rio de Janeiro, Sergipe, Bahia e Ceará, tá? Então, esse é o caso do processo de evaporação que separa a água do sal que estava dissolvido na água. O outro processo é chamado de destilação simples. Então, na destilação simples dos sólidos dissolvidos em líquidos, que é o que nós estamos estudando, a mistura é aquecida em um aparelho de laboratório chamado balão de destilação. Então, repare, isso aqui é uma estrutura, um equipamento que chama bico de Bunsen. Ele tem gás aqui e aqui tem uma chama que esquenta esse balão de destilação. E aqui dentro, em azul, nós temos a mistura do sólido que está dissolvido em líquido. Aí fornece o calor, isso que começa a evaporar. Então, esses vapores que são produzidos nesse balão vão passar pelo condensador. Condensador é aquele quando o vapor vira líquido. Então, esse equipamento aqui, o condensador, ele faz isso, ele faz o vapor virar líquido. Então, ele tem aqui, ele recebe água fria que entra aqui, vai encher aqui e vai sair aqui. Por quê? Porque isso abaixa a temperatura e faz o vapor virar líquido. Então, quando o vapor aqui vira líquido, ele cai aqui dentro do Erlenmeyer, que é esse equipamento de laboratório. Então, esses vapores produzidos nesse balão vão passar pelo condensador, são resfriados pela água que passa no tubo externo, condensando-se, e então são recolhidos em um frasco chamado Erlenmeyer. A parte sólida da mistura, por não ser volátil, quer dizer que não evapora fácil, ela não evapora e vai permanecer aonde? No fundo do balão de destilação. Essa é a chamada destilação simples. E onde isso é usado? Isso aqui é um alambique. As pessoas usam um alambique antigo, né? Hoje tem alambiques mais modernos. Mas eu quis mostrar mais o caseiro para vocês. Eles usam para produzir bebidas como a pinga, aguardente, né? Então, em alguns lugares do país, a gente está acostumado, a gente sabe que aqui no Brasil, a aguardente, a pinga, ela vem da cana, mas tem gente que produz aguardente do arroz, do milho, né? Até da batata, eu já vi uma vez, tudo passando por esse processo aqui, o destilador. Aqui ele coloca a fonte de calor, vai esquentar, aqui dentro vai estar a mistura, o álcool vai evaporar, passar por aqui. Aí aqui, olha a água entrando para resfriar. Então, esse aqui é o condensador. Vai resfriar, o vapor vai condensar e aí vai cair aqui, tá? Que aí a pessoa aqui vai ter a bebida dela. E nós temos aqui a imagem de um tiozinho que tem o seu próprio alambique. Então, ele produz a própria bebida dele. Tá vendo? Fonte de calor, aqui dentro está o material, evapora o álcool e aqui não dá para ver o resto do processo, mas vai produzir a bebida particular para esse senhor aí. E o outro tipo é a destilação fracionada, que ela é utilizada para separar líquidos miscíveis. O que é miscível, professor? Miscível é aquilo que se mistura, que é o que nós estamos vendo, né? Tipo sal na água. Ele ferve em temperaturas bem diferentes. Durante o aquecimento dessa mistura, então nós temos uma mistura enorme aqui.
Durante o aquecimento dessa mistura, seus componentes começam a se transformar em vapor e se deslocam em direção à coluna de fracionamento. Está aqui, ó. Essa coluna de fracionamento é um obstáculo e vai conter várias bolinhas e vai ter pouco espaço livre. Inicialmente, apenas um dos vapores consegue atravessá-la. Apenas o vapor do líquido mais volátil. O que é isso? É aquele que apresenta menor temperatura de ebulição, ou seja, aquele que evaporou primeiro. Cada substância aqui dentro da mistura vai ter um ponto diferente de virar vapor. Então, aquele que é o mais volátil, aquele que evapora primeiro, vai chegar lá no condensador, né? Tá aqui, desculpa, na coluna de fracionamento, vai passar pelo condensador, tá vendo? É a mesma coisa que nem a destilação simples. Entra água aqui, sai água aqui, então o vapor vai passar aqui, vai virar líquido, aí vai pingar aqui. Conforme a temperatura for subindo aqui, não está mostrando, mas tem que ter um termômetro para saber a temperatura. Então está aqui, separado. Né? Então, ó, a coluna de fracionamento, ele chega no condensador esse vapor, ele se condensa e vai ser recolhido, vai ser separado. Esse processo se repete, depois o líquido ele ferve uma temperatura intermediária, quer dizer, uma temperatura mais alta. Assim sucessivamente, até o líquido ferver em uma temperatura maior. Então, quando você conhece a temperatura que cada líquido ferve, você sabe pela temperatura indicada no termômetro, que eu falei que não está aqui, mas. Ah, não, está aqui em cima. O termômetro está aqui em cima. Pela temperatura indicada no termômetro, ele vai saber qual dele está sendo destilado. Então aí tem que trocar o frasco aqui. Esse aqui deu certa temperatura que recolheu, começou outra temperatura, tira esse frasco, põe outro, que vai vir outra substância. Então o aparelho de destilação simples ele é acoplado a uma coluna de fracionamento que nós estamos vendo aqui. Então, baseado na temperatura, cada substância, cada vapor dessa substância tem uma temperatura. E aí eu consigo fracionar, separar. Cada um eu coloco dentro de um Erlenmeyer aqui, dentro de um frasco. Tá? E onde isso é utilizado? A destilação fracionada é muito utilizada principalmente na indústria petroquímica, na separação dos diferentes derivados do petróleo. Para quem nunca viu petróleo, aqui, essa coisa preta aqui. Esse é o petróleo. Então, nesse caso, as colunas de fracionamento são divididas em bandejas ou pratos. Olha aqui. Esse aqui é uma destilação fracionada, né, para separar esses diferentes substâncias. Então, é possível afirmar que destilação fracionada é uma separação baseada nas diferenças de temperaturas de ebulição, quando são valores próximos. Então, ó, aqui nós temos a temperatura, 600 graus, 300, 200, 120, 70 e 40. Para cada temperatura, eu vou ter uma substância diferente. Então, ó, disso aqui que é o petróleo, eu vou conseguir tirar o alcatrão, que é uma das substâncias que formam essa mistura que é o petróleo, o gás é óleo pesado, o óleo lubrificante, o gás é óleo, que é diferente do pesado, né? O querosene, a gasolina, a nafta e o gás. Tá vendo? Então, do petróleo você tira todas essas substâncias em diferentes temperaturas em uma destilação fracionada. Por isso que chama fracionado. São frações diferentes dessa mistura para diferentes temperaturas. E agora as questões que eu passei para vocês, para a gente rever o que a gente estudou na atividade 8 e essa 9 agora. Então vamos lá. Nas unidades de separação, primeiro exercício. Nas unidades de separação de materiais recicláveis, qual dos métodos abaixo é indicado para separar os objetos que contêm ferro dos demais resíduos? Como é que eu separo o material que tem ferro e os outros resíduos não têm? Então, justifique sua resposta. É decantação? Não, decantação não é, porque decantação é aquela que vai lá para o fundo. É a destilação simples que a gente viu agora? Não, não é. É a peneiração? Você usa uma peneira? Não. É a atração magnética, porque o ferro é atraído pelo eletroímã. Né? Então eu consigo fazer essa separação. Segunda questão. No caderno, associe cada mistura ao processo de separação mais adequado. Então ele deu 6 misturas, água com óleo, areia mais linhama de ferro, que é uns pedacinhos de ferro, salmoura, que nada mais é do que água com sal dissolvido,
o arroz e feijão, a água e a areia e o açúcar. Para cada um, tem um correspondente a um processo. Qual é a catação, qual é a filtração, qual é a atração magnética, qual é a destilação, qual que é o uso do funil de decantação e qual que é a solução fracionada, tá? Então, vamos lá. Primeiro, água e óleo. Quem é? Água e óleo é o quê? Isso, funil de decantação. Tá? Para quem colocou aí, valeu. Areia e linhama de ferro. Olha a dica. Ferro, metal. Nós acabamos de ver. Atração magnética. Muito bem. Salmoura, água e sal dissolvido. E aí? Destilação. Acabamos de ver também. Né? Destilação simples. O arroz e o feijão. Esse é fácil. Catação. Água misturada na areia. Como é que eu separo a areia da água e a água da areia? Filtração, basicamente usando um filtro. Então, areia e açúcar, né, só sobrou um, a dissolução fracionada. Tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando sempre que a vantagem do vídeo é que você pode voltar e rever quantas vezes você quiser. A terceira questão. Em uma das etapas de tratamento de água para as comunidades, o líquido atravessa espessas camadas de areia. Essa etapa é a filtração, é isso que acontece inclusive nos filtros que nós temos em casa, né? Tem um filtro lá e nós vimos também uma quantidade de areia que é filtrada, então é filtração. 4. O chimarrão é uma bebida típica do sul da América do Sul, tá aí do lado aí, ó. Chimarrão que é o mate, né? Então ele põe aqui dentro, se eu não me engano chama cuia, você põe o mate aqui dentro, põe água fervendo, e essa bomba é tipo de um canudinho, só que é um canudinho diferenciado, né? Então o chimarrão é um hábito legado pelas culturas Guarani, Aimará e Quechua, né? Lá no sul do país. No seu preparo, a água quente é adicionada ao mate, nós estamos vendo aqui, com o uso de uma bomba, que é um tipo de canudo, e lá na ponta tem um filtro, as pessoas bebem essa infusão formada. Infusão é essa mistura de água quente com o material, no caso aqui o mate. Então, a respeito do chimarrão, vocês vão responder essa questão. A bebida ingerida é uma substância pura ou uma mistura? O que vocês acham? Mistura, né? Porque tem várias substâncias aí dentro do mate aqui. De onde são provenientes as substâncias presentes na bebida assim preparada? Da onde? Do mate, que no caso elas são folhas, tá? E qual é o nome desse processo? Esse processo se chama extração. Ele pede um outro exemplo em que esse processo é usado na nossa vida diária. Simples, preparar o café. Aqui no caso a gente está usando água quente e pondo no mate, que são as folhas. E o canudinho funciona aqui, a bomba funciona como um filtro. Quando você faz café, em vez do mate, é o grão de feijão, tá? Que aí ele é moído. Tem uns que moem na hora, tem outros que já compram moído. E o filtro é aquele filtro de papel ou filtro de pano, que seria o papel da bombacha, né? Da bomba aqui, tá? E aí, então, esse é o outro exemplo. O chamate e o café têm processos parecidos. A quinta e última pergunta. As velas do filtro da água de uso doméstico têm um aspecto mostrado aqui, nem está aqui. Tá vendo? Ele tem uma proteção, pode ser aqui é um papel, mas pode ser uma porcelana porosa. O que é porosa? Cheia de furinhos bem pequenos que você quase não vê. E aqui dentro nós temos o chamado carvão em pó, que a gente chama ele de carvão ativado. Ele é contido dentro do interior da vela, que ele vai reter na sua superfície possíveis impurezas e gases presentes na água. Então veja a representação de parte do procedimento e responda. Está aqui, ó. A água impura tenta entrar, ela vai ficar retida parte na porcelana e parte do carvão. E aí aqui embaixo sai a água filtrada. O que pode ficar retido na parte externa da porcelana? Principalmente substâncias sólidas, que não estão dissolvidas na água. E o que sai, a água que sai da vela, é uma substância pura? Não, ainda é uma mistura que contém substâncias dissolvidas nela. Lembrando que substância
pura, né, é só água, certo? É isso aí, gente. Então acabamos essa parte de separação de misturas. Até a próxima aula e um abraço.